É muito comum afirmar que a principal causa de sucesso das empresas que nós admiramos e que fazem história estão frequentemente ligadas à visão que o empresário, a empresária, o empreendedor ou a empreendedora tem a respeito do seu negócio e de como ele deve funcionar no mercado. Quando nós falamos nessa série de videoaulas a respeito de modelo mental, isso de alguma maneira se conecta com aquilo que eu gosto de chamar de visão não convencional. O que eu quero dizer com isso? De um lado, nós temos um grupo de empresários e empresárias, empreendedores e empreendedoras que tipicamente, quando se encontram diante de uma dificuldade, de algum tipo de pedra no caminho, tendem a buscar soluções de uma maneira mais trivial, de uma maneira mais usual. Em tempos de crise, por exemplo, é muito comum nós pensarmos em cortarmos custos, mandarmos pessoas embora, e veja que isso muitas vezes pode acabar sendo um contrassenso, porque se o principal ativo que qualquer organização dessa era do conhecimento, desse mundo exponencial tem, são as pessoas, se num momento de crise, o primeiro lugar que nós atacamos de uma maneira completamente convencional é no custo relacionado às pessoas, nós podemos ter sérios problemas no momento em que a onda de depressão passar e a onda de prosperidade começar. E aí, nós já sabemos disso, é sempre o que inequivocamente acontece. Depois de uma crise, só o que nós podemos esperar é um período de prosperidade. E depois da prosperidade, só o que nós podemos esperar é um momento de crise. Porque é como a economia funciona, é como o mundo funciona. As coisas são cíclicas. Mas determinados empresários, e eu sou capaz de apostar, que se você imaginar aí com você quais são os empresários que você mais admira, as empresárias que você mais admira, muito provavelmente serão pessoas que têm uma visão não convencional das coisas. Por visão não convencional, eu quero dizer, por exemplo, que os empresários de uma companhia de teatro espanhola escolheram fazer quando se depararam com a maior crise da sua existência. O que aconteceu foi que no ano de 2013, o teatro espanhol foi abalroado por uma crise sem precedentes decorrente do fato de que o governo da Espanha resolveu aumentar o imposto que era cobrado dos espetáculos teatrais, passando de 8% para 21%. A consequência que isso trouxe foi que o público catalão simplesmente desistiu de ir ao teatro. O público catalão e espanhol em geral passou a preferir outras opções de entretenimento mais baratas e sem risco, porque o teatro traz implícito um risco. O teatro traz implícito a possibilidade de alguém ir a um espetáculo, pagar caro por ele e não gostar ao final. Muito bem, a maioria das companhias de teatro espanholas nessa época acabaram quebrando. Elas acabaram desaparecendo porque, quando a crise chegou e o público se afastou, elas simplesmente escolheram reagir de uma maneira convencional, ou seja, fechando os seus teatros. Não foi o que aconteceu com a Teatre-Né. A Teatre-Né é uma companhia espanhola, uma companhia catalã localizada em Barcelona, que dona de alguns teatros resolveu fazer o seguinte. A partir daquele momento, a entrada aos teatros da Teatre-Né passou a ser completamente de graça. Ninguém mais pagava para entrar no teatro e assistir os espetáculos. Entretanto, de uma maneira bastante inteligente e não convencional, o que a Teatre-Né fez foi o seguinte: ela colocou atrás de cada cadeira dos seus teatros um tablet virado para o espectador, ou seja, a pessoa chegava até o teatro, sentava, não pagava nada e começava a apreciar o show. Entretanto, à medida em que o espetáculo ia se desenrolando, aquele tablet virado para o espectador com tecnologia de reconhecimento facial, ele passava a contar a quantidade de risadas que a pessoa tinha dado ao longo do espetáculo. Não por acaso isso ficou conhecido como o espetáculo Pay Per Laugh, pague por risadas. A consequência foi que, com essa maneira inovadora de enfrentar uma situação tipicamente convencional, a Teatre-Né conseguiu recuperar o seu público e conquistar o público que deixou de ir às outras companhias de teatro, porque elas escolheram reagir de uma maneira convencional. Ou seja, a grande lição aqui é a seguinte: sempre existe uma porta. Eu costumo dizer que quem quer encontra um caminho.
Quem não quer, encontra uma desculpa. Pessoas, empresários, empresárias, empreendedores e empreendedoras que pensam de maneira não convencional são empreendedores e empreendedoras que conseguem encontrar essas saídas, encontrar essas portas e criar alternativas para os seus negócios, tornando-os à prova de crise. Ou seja, não importa quais sejam as circunstâncias, esses empresários e empresárias conseguem encontrar um caminho e tornar os seus negócios longevos.